retornando aí nosso trabalho, eu acho que você vai reparar, como eu já disse no nosso primeiro encontro, que nós vamos ter um processo de evolução dentro da nossa matéria. Quem eu já tive a oportunidade aqui de estar trabalhando no nosso primeiro encontro, nós tivemos um encontro com a parte de história antiga, tá? Onde nós nos envolvemos principalmente com aquela parte sobre Grécia e Roma, e hoje nós vamos migrar para o segundo momento da história geral, que é exatamente a parte de Idade Medieval, tá? Eu quero... Página 56 do seu material, tá certo? Obrigado, Fábio. E eu queria, acima de tudo, também agradecer aqui ao pessoal, porque eu tive uma quantidade muito grande, foi muito legal, de e-mails pedindo material. Algumas pessoas aqui que estejam presentes e que tiveram, no caso, esse pedido, que foram atendidos, porque eu tenho certeza disso. Porque é aquela história, eu investigo o e-mail todo dia e tento imediatamente já responder os e-mails que são pedidos. Então, eu espero que as pessoas aqui que estejam presentes confirmem isso. Isso não é conversa para agradar ninguém, é uma verdade mesmo, né? E estou à sua disposição, mais uma vez aqui, estou indicando o endereço. Você pode, ou meu irmão, você é ótimo, cara. Tá bem? Não, sem problemas, obrigado. Você pode, nesse endereço, me pedir também o número 1, né, o módulo 1, tá certo? Vai ser um prazer lhe mandar. E vamos estudar, vamos trabalhar muito, né? Vamos trabalhar bastante. Eu nesses últimos meses, tive menino dizendo, o que é que eu devo fazer? Como é que vai ser meu futuro? Como é que vai ser assim? Como é que vai ser? Preocupado com a vida demais, eu disse, não se preocupe, estude. Estude, faça o seu trabalho. Não falte suas aulas, mantenha horário de estudo em casa, faça a sua redação. Rapaz, essa redação, os temas que vocês estão sendo apresentados aqui no Alcance, principalmente, são fabulosos. Cara de prova mesmo. Então, tem que manter a regularidade. E, é claro, se puder, né, ter outros artifícios, por que não? Aulões que são apresentados na cidade, sites que vocês têm aí. A dica que eu dei na outra vez, de assistir aquelas lives naquele canal o Enem Action, que são completamente gratuitas. Então, continue seu trabalho, não se preocupe com nada, tá certo? Então, vamos hoje começar, tá bem? Eu queria começar com essa avaliação aí. Eu tenho começando agora, eu tenho um tempinho de aula bom, eu vou tentar organizar bem as coisas para a gente começar bem, entender as coisas bem. Vamos lá. Na aula passada, eu estive apresentando para você a parte de antiguidade, e as duas civilizações que você deve se preocupar é Grécia e Roma. Disse a você que na Grécia você se preocuparia principalmente com aquela parte sobre democracia, onde os elementos até mesmo devam ser comparativos a tempos atuais, e também a questão da filosofia. Quer dizer, hoje em dia, a questão sobre Grécia não é nem muito sobre história, é mais sobre filosofia, sobre a parte de política, movimentos sociais e tudo mais. Mas é importante estudar a história. A parte sobre Roma, que é isso que eu quero resgatar agora, é uma parte que você tem que ter uns cuidados, tá? E o principal cuidado é este daqui, é este momento do final de Roma. O que é que você tem que ter cuidado? É entender como é que um império tão grande, tão poderoso, chegou ao fim. Então, eu coloquei aqui nesse slide, você deve estar acompanhando, quem sabe acompanha também no seu material, quais são exatamente os fatores para isso. Eu queria começar explicando isso para você já entender o medievalismo. Porque o medievalismo, alguns resumem somente em uma coisa. A Idade Medieval é resumida só em uma coisa. Nós vamos explicar essa coisa, já vou lhe dizer o que é. Mas eu queria que você notasse que é um processo mais abrangente. Então, vamos entender o que é que acabou com o Império Romano. Primeira coisa, o cristianismo. Jesus Cristo nasceu no tempo do Império. Jesus Cristo nasceu quando estava, portanto, no poder o primeiro imperador, que era Otávio, o Augusto. Jesus vai ser morto no tempo do segundo imperador, que é Tibério, o Augusto. É por isso que às vezes o pessoal fala assim, Jesus Cristo nasceu e morreu em tempo de Augusto. Mas na verdade são imperadores diferentes. Só que Jesus morre, mas seus seguidores, que no tempo eram chamados de apóstolos, eles vão começar a propagar seus ensinamentos.
o ensinamento de Jesus vai começar a distanciar-se do judaísmo, porque Jesus é judeu, Jesus era do judaísmo. Só que esse judaísmo vai começar a ser desconectado pelas ideias a mais que são colocadas. É por isso que o pessoal chega a estudar situações antes e depois de Cristo. E aí, religiosamente falando, com o Velho e o Novo Testamento. Então, quando o cristianismo começa a ser propagado, portanto, são as ideias de Jesus através dos apóstolos, nós vamos começar a ter uma nova liturgia, e essa liturgia, ela começou a se colocar contra o Império Romano. Por quê? O Império Romano era um império militar, certo? E como o Império Militar era um império de conquista, certo? No Império de conquista eu domino terras e as pessoas delas. A base do Império Romano era a escravidão. Quando Jesus se pronunciava, se posicionava com alguns questionamentos, que é que dizia Jesus? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Todos nós somos filhos de um mesmo pai. Então, se somos filhos de um mesmo pai, somos todos irmãos. Não devemos ter diferenças. Então, no final das contas, o que é que Jesus Cristo propagava? A igualdade social. Se ele queria igualdade, ele era contra a escravidão. Se ele era contra a escravidão, ele era contra o império. Entenderam? Então, o fortalecimento do cristianismo irá criar, sem dúvida nenhuma, um enfraquecimento do império. Porque isso seria contra uma das bases de sustentação que o império tem, que é a escravidão. Mas por que isso conquistou tanta gente? Por que isso se propagou tão rapidamente? Pessoal, isso é caridade. Fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem às pessoas é bom. É bom ser bom. É claro. Muita gente diz, como é que esse negócio de cristianismo deu certo? Porque é bom ser bom. Você pode pegar qualquer líder religioso, estamos falando agora de religião, quem sabe? Você pode pegar qualquer líder religioso, ele vai falar bem de Jesus Cristo. Então, é bom ser bom. A liturgia era ótima, a liturgia era maravilhosa. Se a liturgia era maravilhosa, ela contagiava quem? Os enfermos, os sofridos, os humilhados, os desvalidos, que era boa parte da população dos romanos. Então, desculpe aos religiosos que eu vou falar agora, quem sabe pode chateá-los. Então, o cristianismo começou a crescer como uma peste. Alguns imperadores tentaram conter. Como conter o cristianismo? Matando. Não dá para convencer, meu filho, não seja mais cristão, não. Esse negócio de cristianismo, quem é seu Deus? Meu Deus é aquele que está lá no céu. Não estou vendo. Cadê seu Deus? Está lá no céu? Onde é que é? Não estou vendo, não. Ali só estou vendo no céu mesmo. Cadê o Deus? Não, é porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Vixe, é doido. Esse Deus é doido. Como é que pode? Não, meu filho, Deus é o imperador. Você, por estar negando a origem divina do imperador, você é um criminoso. Então, vamos matar cristão. Então, o cristianismo era combatido porque era contra o império, era contra o imperador, era contra sua base de sustentação. Então, o cristianismo tinha que ser combatido. Só que, como eu acabei de dizer, a frase um tanto quanto grosseira, mas vamos lá. Mas como cresceu muito, cresceu feito uma doença, não teve como conter. Então, criou-se a outra frase. Se não pode vencê-los, junte-se a eles. Então, o que é que você vai reparar no Império Romano? Que eles vão se dobrar ao cristianismo. Eles vão começar a aceitar regras, desenvolver regras para aceitar o cristianismo. Já ouviram falar de Edito de Milão? Edito de Milão da liberação de culto. Já ouviu falar de Edito de Tessalônica? Edito de Tessalônica vai oficializar o culto. Então vamos lá. Se ele libera o culto e depois ele oficializa o culto, o que é que ele está querendo dizer? Que ele aceita Jesus. Se ele aceita Jesus, ele não aceita o imperador. Se ele não aceita o imperador, ele não aceita o império. Aí o império vai ruir. Então o cristianismo quebra o império. Outra coisa que quebra o império, como está dito aí, o fim das batalhas. Se um império vive de batalhas, quando as batalhas acabam, o império acaba. Porque a batalha gera terras, gera trabalhadores, gera fontes comerciais. Claro, você concorda comigo? Dominei uma terra. Dominei a terra, dominei o povo dela. Dominando o povo dela, dominei a riqueza dela. Então, com essa riqueza eu faço comércio. Com essa riqueza eu tenho cidades. E as cidades se dinamizam, se desenvolvem por conta das riquezas. É por isso que existe o comércio.
O comércio é gerado pela mercadoria, que é a riqueza que eu estou acabando de falar para você, que ele se dinamiza. Entenderam? Então, com a batalha eu tenho terras, com a batalha eu tenho pessoas para trabalhar, com a batalha eu tenho riqueza, com a batalha eu tenho comércio. Mas só que o império cresceu de uma tal maneira, vamos ver aqui, ó, o império cresceu de uma tal maneira que não tinha mais ninguém para batalhar. Então, se não tem batalha, não tem terras. Se não tem terras, não tem trabalhador. Se não tem trabalhador, não tem a riqueza. Se não tem a riqueza, não tem o comércio. Então, aquela urbanização que existia em tempos do Império Romano, por conta do fim das batalhas, vai começar a existir uma ruralização. Porque a urbanização vai se acabar. Por que a urbanização se acaba? Simples, meu filho, a cidade é o comércio. Se não tem comércio, não tem a cidade. Porque já não tem batalha, que não tem terra, que não tem escravos, que não tem comércio, que não tem cidade. Então, o pessoal vai começar a se ruralizar, e a ruralização vai começar a gerar uma feudalização. Porque feudalização vem de feudo, e feudo é terra. Ah, é por isso feudalismo. Isso. Feudalismo vem de feudo, e feudo é terra. Então, feudalismo é um sistema econômico baseado na terra, que é o que a gente vai falar já já. Certo? E, por último, o que vai acontecer é a invasão dos bárbaros. Aí é o tiro de misericórdia, né? É o império que já está, de uma certa forma, enfraquecido, e esse bárbaro entra. Deixa eu lhe dar uma dica, eu acho que essa dica é boa. Deixa eu ver aqui o tempo, para eu estar ligado com você. O bárbaro não entra só batendo. O bárbaro não entra só invadindo. Muita gente pensa que o bárbaro ele já entra batendo. Por quê? Porque ele tem esse nome de bárbaro. E você aprendeu que bárbaro é aquela coisa extremamente rude, terrível. Você já aprendeu também que bárbaro é uma coisa ótima? Uau, como tu estás bárbaro! Né? Às vezes não tem esse tipo de adjetivo, né? Esse tipo de avaliação. Pô, tu tá bárbaro! Quem sabe isso tá velho, né? Dizer que a pessoa tá bárbara, né? Tá do meu tempo. Tempo também de outras pessoas aí. Mas está do meu tempo, né? Hoje você diz, está top, né? Sei lá, nem sei como é que diz. Eu acho que está top, topíssimo, tá? Uau. Eu não diz nada, né? Só fiz uau, né? Mas vamos lá. Antes se dizia, está bárbaro, né? Meu tempo, que eu estudava em certos colégios com certas pessoas, às vezes a pessoa olhava para outra e achava a pessoa bonita e dizia assim, isso é um pão. Não, bromatinho, né? Você sabe. Ai, meu Deus, isso é um pão. Né? Hoje, não sei como é que é. Crush. Ai, crush. Eu tô o quê? Rapaz, a pior coisa do mundo é o cara negar a idade. A idade, rapaz, é a experiência da gente. Não negue não, filho. Então, hoje, o linguajar pode estar diferente, mas entenda isso comigo, saiba isso comigo. Existia essa nomenclatura, bárbaro de coisa muito boa, mas bárbaro também de muito rude. Ai, tu és muito bárbaro, trata as pessoas muito rude. Mas acredite, nem uma coisa nem outra, etimologicamente falando. No tempo dos romanos, quem era bárbaro é quem não era romano. Era uma forma xenofóbica. Você está me entendendo? Uma forma xenofóbica. É aquela história de dizer, este não é romano, então este não presta. Se esse não presta, ele é um bárbaro. Bárbaro, na verdade, é um não romano. Então, muita gente quer relacionar o bárbaro ao guerreiro. Existe, sem dúvida nenhuma. Existem tradições guerreiras ao bárbaro. Mas você vai notar que o bárbaro era chamado assim, principalmente porque ele não era romano. Então, vamos lá. Vamos pensar juntos. Eu vou criar uma relação de novo com vocês aqui. Quem sabe meio chato, esquisito. Se quiser, peça para eu repetir. Mas veja só. Você concorda comigo que com as batalhas eu arranjava terras e com as terras eu arranjava o povo das terras e escravizava, não era assim? Sem as batalhas, sem as terras, sem os escravos. Chegamos a essa conclusão legal? Vamos lá. Quem iria trabalhar? Começou a existir esse problema de trabalhadores em Roma. Quem iria trabalhar? Aí alguém diz assim, o dono da terra, meu filho, não me leve a mal não. É rude que eu vou dizer, mas infelizmente verdadeiro.
quando o cara é dono, às vezes ele se enche tanta de vaidade. O cara é dono, chefe. É o poder, né? É o poder. É tão poderoso que ele não dá o braço a torcer. Eu trabalhar, eu fazer isso, eu fazer aquilo. Então, o que aconteceu com a falta de escravos, com a falta de trabalhadores, muitos donos da terra ficaram desesperados. Era só trabalhar, não era não? Era só o cara ter arregaçado as mangas e trabalhar. É digno trabalhar, é importante trabalhar, mas algumas pessoas acham que aquele trabalho subalterno não lhes cabe. É a arrogância de determinadas classes. Então, os caras, sem querer trabalhar, donos da terra, autoridades, eles começaram a ver aquele povo que chegava além da fronteira romana, aquele pessoal que não era romano, por isso ele chamava de bárbaro, disse: Bárbaro, vem cá, meu filho, vem cá. Meu filho, onde é que você vai? Para onde é que você vai? Rapaz, eu estou sem lugar para ir. Vamos fazer o seguinte, quer trabalhar comigo? Quer trabalhar na minha terra? Quer? Você trabalha para a minha terra, tira o seu sustento e faz o meu trabalho. Como assim? Me explica direito. Ó, eu tenho essa terra toda. Eu vou te dar uma terra para você morar. Você será meu colono. Você será meu colono. Você irá morar nessa terra. Essa terra é minha, filho. Filho, essa terra é minha. Mas você vai morar nessa terra fazendo a seguinte coisa. Você vai trabalhar para mim. Uma parte desse seu trabalho vai ficar com você para a sua subsistência. A outra parte desse trabalho, você me pagará como se fosse o aluguel da terra. E você irá ser meu colono a partir de agora. Por isso foi inaugurado na antiga Roma um trabalho chamado de colonato. Era o bárbaro que entrou, que migrou para o Império Romano com a necessidade de ter um trabalho e precisará, portanto, ter um tipo de subsistência. Então, ele entra na terra de um senhor, trabalha na terra do senhor, tira uma parte da terra do senhor para a subsistência dele e trabalha para o senhor. Isso era o colonato. Vala, André Rosa, tem certeza? Eu já ouvi falar que isso, na verdade, era a servidão feudal. Parece a servidão feudal, não é não? Não parece não. É. O feudalismo, ele tem heranças germânicas. O que é o germano? É o bárbaro. E heranças românicas. O que é isso? São heranças dos romanos. Uma das heranças dos romanos é o colonato, e o colonato irá gerar a servidão. Entenderam? Então você vai notar que as primeiras entradas de povos bárbaros entre os romanos são espontâneas, ou pelo menos convites, ou pelo menos migrações, não são de maneiras enérgicas, guerreiras. Agora vão existir alguns que vão entrar de maneira guerreira e aí destruir o próprio império. Então vamos lá, se quiser até mesmo anote esse detalhe, a invasão dos bárbaros acontecerá, mas terá uma certa parte deles que irá entrar por migrações. Então, os bárbaros entrarão por migrações, onde eles vão começar a substituir os trabalhadores escravos, que vão começar a ser libertos, e também entrará por invasões, porque essas invasões, elas realmente vão acontecer para destruir o império por completo, tá certo? Então, com isso, cristianismo, fim das batalhas, invasão dos bárbaros, o Império Romano cai, e quando cai o Império Romano, cai a Idade Antiga. E agora nós começaremos cronologicamente a estudar a Idade Média. Está aí algumas referências, né, da Constituição Urbana de Roma, tá certo? Aqui é outro território que existia, que a gente vai conversar já já, que é o território de Bizâncio, tá certo? Isto aqui, hoje, é uma cidade muito visitada na Europa. Bizâncio se transformou na cidade de Constantinopla e atualmente é Istambul, na Turquia. Istambul já foi capital da Turquia, hoje não é mais. Hoje a capital da Turquia é Ankara, mas Istambul já foi a capital da Turquia. E Istambul nascerá desse chamado Império Bizantino, mas hoje tem força cultural islâmica, tá? Aqui a questão cronológica, né, da coisa. A partir do momento que o Império Romano cai, cairá a Idade Antiga e começará a Idade Média. Então, a Idade Média, se você está reparando bem, ela tem um aspecto cronológico de 476, tá? Isso sempre depois de Cristo, tá bem? Depois de Cristo. Eu não disse a você que Jesus Cristo nasceu no tempo do Império Romano, do primeiro imperador? Então, a partir daí é o ano 1. É depois de Cristo, obviamente.
Então, tudo agora vai ser depois de Cristo. Até numa aula anterior, a nossa primeira aula, ainda tínhamos algumas coisas antes de Cristo. Agora, tudo é depois de Cristo. Então, não vou precisar mais falar depois de Cristo. Você vai estar sabendo. Tá certo? Então, 476 até 1453. Quer dizer, é um período histórico de 1000 anos. É um período histórico de 1000 anos. Tá? Ixi, professor, então, peraí ainda. A Idade Antiga é da escrita até o final do Império Romano. Então, até 476. Realmente, a Idade Antiga ela durou muito tempo. A Idade Média, 476 a 1453, com a queda de Constantinopla, quer dizer, quase 1000 anos. A Idade Moderna vai de 1453 a 1789, com a Revolução Francesa. Fala como foi curta, né? Para alguns historiadores, a Idade Moderna, que nós vamos ainda ter um encontro para falar dela, até começaremos um pouco hoje, é uma fase de transição. É chamado de fase histórica, tá? É chamado de fase histórica. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, tudo bem? Mas muitos historiadores a chamam de fase de transição. Ainda tem muita coisa do feudalismo, mas já está aparecendo a modernidade. E a Idade Contemporânea de 1789 para cá, tá certo? Então, você está até mesmo vivendo 400 anos da Idade Contemporânea. É muito pouco, né? É muito pouco. Então, como é muito pouco, a gente ainda tem possivelmente muito dessa época para viver, né? Ou, melhor dizer, as pessoas que vão continuar aí, porque, sem dúvida nenhuma, nós temos os nossos limites e, quem sabe, não vamos conseguir ver esse detalhe dessa virada, a não ser que aconteça uma coisa por esses tempos, né? Vamos aguardar que não, né? Então, você está vendo aí que aqui eu tenho, nesse período de Idade Média, essas características. Vamos lá, característica. O período é marcado por diversidade de impérios, por vários sistemas de domínios políticos, sociais e econômicos, onde o principal para o Ocidente é o feudalismo. Olha só, para o Ocidente e para Orientes vão ser outros sistemas. Então, esse é o momento que eu quero agora conversar com você. Me dê uma atençãozinha. A Idade Média, para algumas pessoas, é resumida no feudalismo. Tome cuidado. Eu vou repetir. A Idade Média, para algumas pessoas, é resumida no feudalismo. Principalmente até mesmo por questões de mídia, né? Algumas pessoas têm no feudalismo uma mídia muito atraente, né? Os filmes de capa e espada, os filmes de bárbaro, os filmes de espada, né? Tudo isso aí, essa atmosfera medieval é atraente para algumas pessoas. Tem gente que gosta de determinadas épocas históricas, mas tem muita gente que gosta do medievalismo, os castelos, isso e assim por diante. Eu até mesmo gosto de dizer, é só uma provocação, tá? Uma provocação. Que algumas pessoas, por não saber bem a história, começam a cultuar alguns períodos que não são bem indicados, né? Às vezes o cara vai visitar um determinado país na Europa. Vamos lá, um país muito visitado é a França. Um lugar muito visitado é Paris. O cara vai a Paris, vai passear lá em Paris. Ele pensa que aquele determinado castelo é medieval, porque na cabeça dele, castelo é só medieval. É só daquilo ali. Então, algumas pessoas têm isso, principalmente pelas mídias, pelos filmes. Tá? Então, a ideia de idade medieval, para algumas pessoas, é só o feudalismo, é só o castelo, é só a capa e espada. Tá? Quem sabe a gente não vai ter muito tempo para explicar tantos detalhes. Mas só para você ter uma ideia, no medievalismo, ou na Idade Média, tem ainda centralismo de poder, ainda tem impérios bárbaros, mas o que é principalmente, o que é que vai cair na prova? O que cairá na prova de Idade Média no Ocidente? É o feudalismo. Então é por isso que você estuda mais isso. Tá certo? Isso aí é já comprovado. Mas você notará que tem muito mais coisa. Por exemplo, fatos importantes no Ocidente. Tem o Império Bárbaro, porque alguns impérios realmente chegaram a ser desenvolvidos, e tem o feudalismo. Você tem que falar disso aí. Eu gosto de dizer que no Ocidente você tem 3 coisas para se preocupar. Lembrar de alguns impérios bárbaros, como os francos, que nós vamos falar. Lembrar do feudalismo com toda a sua estrutura. Você não pode ir para uma prova de vestibular algum sem saber as características do feudalismo. Não pode. O feudalismo é baseado na produção da terra. O feudalismo é descentralizado. O feudalismo tem servidão. O feudalismo tem uma sociedade estamental. Isso aí, já que eu vou falar, você não pode impor uma prova sem saber disso. É o básico, tá certo?
Mas é interessante que você saiba também algumas outras coisas. Dentro da Idade Média, dentro do processo feudal também a gente fala muito da Igreja Católica. E você sabe que numa prova como o Enem, se aborda geralmente algumas condições gerais, né? Algumas condições, por exemplo, de movimentos sociais, questões culturais. Então, a Igreja Católica, a propagação desse cristianismo vai acontecer de uma maneira muito intensa na Idade Média. Tá? A Idade Média vai ser o período áureo da Igreja Católica. Tá certo? Tranquilo, sem problemas? Então, vamos devagar. Primeiro ponto são as dinastias. A dica que eu lhe dou é estudar os francos. Estudar os francos estuda-se em duas dinastias, a Merovingia e a Carolíngia. Por que a gente acaba estudando isso? Porque esse processo dentro do Império, esse processo dentro da formação europeia é muito importante. No começo, os bárbaros, porque assim, deixa eu te falar uma coisa que eu acho que é importante você saber. São muitas tribos bárbaras. E os bárbaros vão dominando muitos lugares. Desses lugares que eles vão dominando, os bárbaros vão tendo os seus destaques. Então, tem muitos bárbaros mesmo. Os visigodos, os ostrogodos, os alamanos, os anglos, os saxões, os vikings, os hunos. Todos eles vão começar a transformar o Império Romano em uma colcha de retalhos. Mas eles não vão ficar satisfeitos em alguns lugares. Então, o que é que você começa a ver no início da Idade Média? Os conflitos entre os árabes. Você vai notando a dominação de novas terras. E, num caso especial com os francos vão dominar uma região da Europa chamada de Gálias. As Gálias é de domínio romano. Por isso até mesmo existiam os gauleses. Mas quando os francos dominam as Gálias e formam o seu império, futuramente as Gálias vão virar a França, porque é dos francos. Entenderam a relação? É igual os alamanos, que o seu território vira a Alemanha. Os anglo-saxões, que vira a região da Grã-Bretanha. E aí vai. Certo? Então tem esses detalhes. Então você vai ter que ter um pouco dessa noção em relação a esse domínio dos bárbaros, principalmente dos francos, que tiveram essas duas dinastias, como eu coloquei bem aqui, coloquei nesse outro slide, a Merovingia, de Meroveu, e a Carolíngia, de Carlos Magno. Durante este período, no início da Idade Média, por exemplo, existiam sistemas centralizados, existia o controle de um chefe político. Agora, por que eu estou estudando isso? Isso é importante eu estudar? É importante só para você compreender uma coisa. Compreenda essa coisa, que a coisa vai ficar mais fácil. Quando começou a Idade Média, começou esses impérios. Mas por conta de muitos conflitos que eu acabei de apresentar a você, muitos povos bárbaros brigando uns com os outros, querendo terras. O pessoal só briga por terra, só briga por esse negócio. É a sobrevivência. Meu filho, hoje é que é pior. Hoje se briga por terra por especulação. Nesse tempo se brigava por terra por sobrevivência. Hoje o cara dá a vida, briga com o outro por conta de um terreno. Briga com a família, briga com os amigos para ter um terreno. Por quê? O que é que esse terreno vai lhe dar? Comida? O que é que esse terreno vai lhe dar? Uma casa? Não, esse terreno vai lhe dar uma apropriação de um status para ele dizer assim, eu tenho esse terreno. Esse terreno aqui vai passar já uma estrada, ele vai se valorizar. Comprei por 10 mil, ele agora vale 1 milhão. Né? São as especulações. Hoje se quer terra por especulação. Nesse tempo eu quero terra para sobreviver. Então tem um processo diferente. Tanto que a terra é tão importante nesse tempo para sobreviver, que quem tem uma terra, com o nome dela, o cara ganha um título. Eu tenho uma marca, que é uma terra de fronteira. Numa terra de fronteira chamada de marca, se eu sou o dono dela, eu viro um marquês. Eu tenho um condado, que é uma terra litorânea. Se eu sou o dono dessa terra, eu viro um conde. Eu tenho um ducado, eu viro um duque. E aí vai. Pela importância de subsistência e de sobrevivência que essa terra tem. Então, o que é que os impérios bárbaros, os domínios bárbaros geram? Eles geram títulos, eles geram autoridades, mas quando eles quebram, vai acontecer uma divisão.
Carlos Magno, quando morreu, antes dele estar, ele já estava mal de saúde, ele resolveu fazer um testamento, para quando ele morresse, finalmente estava morto, esse testamento fosse lido. E nesse testamento ele dividiu o Império Franco entre seus netos. Ele tinha 3 netos. Ele dividiria esse império todo entre seus 3 netos. Como ele assinou esse testamento, esse tratado na região francesa de Verdun, então por isso o nome do tratado é Tratado de Verdun, que é considerado historicamente um fator de feudalização. Concorda comigo que o Tratado de Verdun, que eu acabei de lhe explicar, que é um testamento, dividiu terras? Não é isso? A feudalização tem como principal característica a descentralização, a divisão. Então, esse é o detalhe. Vamos lá. O primeiro detalhe que eu disse que você tinha que saber no sistema medieval ocidental, os impérios bárbaros. Para quê? Para entender que começou o Império Bárbaro, ou começou a Idade Média com esses impérios, com esse fortalecimento, com essa centralização, que depois desses impérios acontece a divisão, e a divisão gera a feudalização. Tá? Importante saber isso. Passando sobre isso aqui, né, faz aqui umas menções, se você quiser, fique à vontade aí para rapidamente você fazer uma avaliação, né? Ali ele fala do primeiro rei da dinastia merovingia, que é Clovis, tá? Só uma curiosidade, a dinastia merovingia tem esse nome por causa do avô de Clovis. Clovis tinha um avô que era um guerreiro muito famoso entre a sua família, que era chamado de Meroveu. Então, por isso o nome Merovingia. Mas o primeiro rei foi Clovis, tá? Depois existe um tempo entre uma dinastia e outra de um enfraquecimento muito grande dos reis, tá certo? Que é chamado exatamente os mordomos do paço, ou os majordomos, tá? Para começar uma outra dinastia. A dinastia carolíngia. Essa dinastia carolíngia não tem como primeiro rei o cara que lhe deu um nome. Quem deu um nome para essa dinastia foi Carlos Magno. Mas essa dinastia começou com o seu pai, Pepino o Breve. Né? Pô, professor, o cara botar o nome do filho de Pepino, pois não é? Por sinal, o Pepino era filho de um grande guerreiro até mesmo, né? Que era o Carlos Martel. Carlos Martel foi um grande guerreiro franco. Foi o cara... Vou contar uma história do Carlos Martel, é importante, cair em prova. O Carlos Martel, graças a ele, não aconteceu uma expansão islâmica na Europa. O islamismo foi criado na Idade Média. O islamismo foi criado no século VII. Você reparou? A Idade Média começa no século V. O islamismo é do século VII. E o islamismo começou a dominar. Chega até a Península Ibérica, próximo ao alvo, França. Mas só que existia esse chefe guerreiro chamado de Carlos Martel. O homem era danado, rapaz. Era poderoso. Era um cara de muita influência, de muito poder, de muito controle, principalmente sobre o exército, e conseguiu deter a expansão dos árabes. Se não fosse o Carlos Martel, eu lhe digo aqui, amigos, me desculpe alguns ouvirem isso, mas eu lhe digo aqui, possivelmente, se o Carlos Martel tivesse perdido na Batalha de Poitiers, hoje a gente não existiria mais o cristianismo. Não existia, né? Tem menino que às vezes se assusta. Renuncia em nome de Jesus. Um homem desse, rapaz. Um homem desse é para estar em casa. É para estar, não ajuda em nada um homem desse. Ou um para não ajudar. Quando eu vejo esse nome André Rosa, eu não vou. Porque um homem desse só faz inferno. Diga que não vai. Meu filho, escute o que eu estou dizendo, isso não é nada pessoal, não. Eu estou lhe falando uma abordagem histórica. Os islâmicos, com a sua força militar muito poderosa, eles queriam implantar a sua cultura. Carlos Martel, pai de Pepino o Breve, que algumas pessoas perguntam assim, por que o Breve? Porque as pessoas morriam muito rapidamente naquele período. A qualidade de vida no tempo da Idade Média era tão ruim, que o cara, quando chegava aos 20 anos de idade, era chamado de velho. 20 anos de idade era chamado de velho. Imagina o Fábio, né? Acabou-se, né? Mas vamos lá. Então, você... Calma, ele tá aqui não, né? Oba. Então... Por isso, no Pepino o Breve. Vive pouco, porque vive pouco. Você está me entendendo? Aí nasceu Carlos Magno, que era também um grande militar, esse negócio todo, né? Então você vai notar
que se não fosse o Carlos Martel, se ele não tivesse vencido os islâmicos, a Europa tinha sido de Alá. A Europa tinha sido islamizada. A igreja ia se acabar praticamente sem ter sido fundada, praticamente sem ter sido desenvolvida. E toda a nossa história estaria sido modificada. Imagine você, hein? Imagine. Porque aí o cristianismo não se propagaria mais, não teria mais uma entidade como a Igreja Católica e não existiria mais nenhuma igreja cristã. Porque, de uma certa maneira, os elementos do cristianismo inicialmente vêm de uma igreja católica, né? Então é muito importante isso é importante você saber. Esse é o detalhe. E aí o Carlos Magno vai ser um rei também importantíssimo, mas com o fim dele, com a sua morte, vai começar um processo intenso de feudalização, tá certo? Isto é o início do processo na região, portanto, ocidental. É praticamente isso que é perguntado nas provas, né? As provas não perguntam mais o Ocidente, as provas não perguntam mais Europa. Pois é, esse detalhe que eu acabei de falar é mais cara de prova, tá? Eu vou rapidamente colocar a vocês agora o outro lado da história, tá? Rapidinho. Depois do Ocidente, eu agora vou para o Oriente. No Oriente, eu peço para você ter cuidado com duas civilizações. Desculpe. Que, no caso, essas civilizações, as duas aí que eu tenho, você tem que ter preocupação principalmente com a segunda. A primeira é a situação dos bizantinos. Vou contar uma história rápida dos bizantinos, tá? Bizantino vem de Bizâncio, e Bizâncio era uma colônia grega. Mas eu acho que você se lembra bem que a Grécia vai começar a ser dominada pelos romanos. Os romanos dominam a Grécia. E os romanos, quando dominam Bizâncio, depois de um certo tempo, essa cidade, essa localidade vai mudar de nome. Ela mudará de nome por quê? Existiu um imperador romano que mudou a capital de Roma, do Império Romano de Roma para Bizâncio. E como este rapaz era muito forte, poderoso, né, de muita autoridade, ele resolveu rebatizar a cidade em sua homenagem. O imperador era chamado de Constantino, e por isso a cidade deixou de ser Bizâncio para ser Constantinopla. Durante um certo tempo, a cidade foi sede do Império Romano. Depois, ela foi sede do Império Romano do Ocidente. Você se lembrava disso? Vamos lá. O Império Romano cresceu tanto, que ele precisou dividir para ver se ele governava melhor. Existe um Império Romano do Ocidente e existe um Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, capital, Roma. O Império Romano do Oriente, capital, Constantinopla. Tá? Teve esse processo, essa divisão. Por sinal, eu acho que esse detalhe também é importante você lembrar. Essa descentralização também é um fator que enfraquece o Império, né? A gente não falou de fatores que acabaram com o Império Romano? Vamos lá, relembrando, cristianismo, falta de batalhas, invasão dos bárbaros, não é isso? Quem sabe a gente poderia incluir até mesmo mais um, já a descentralização do Império, quando ele criou o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Enfraquece, né? Enfraquece. A gestão, quem sabe, poderia ser melhor, mas enfraquece. Então, vamos lá, voltemos ao assunto. O Império Romano do Ocidente, ele é atacado pelos bárbaros. Repetindo, o Império Romano do Ocidente é atacado pelos bárbaros. O Oriente não. Entenderam? Quer dizer, tinha bárbaros, até muitos. Muita gente às vezes pergunta assim, professor, que grande quantidade de bárbaros é esse? Nem tanto. O negócio não é os bárbaros serem fortes ou numerosos demais. O negócio é o romano ser fraco demais. Já existia bárbaro morando entre os romanos, entraram pelas migrações. Quando vem aquele exército, aquela força, o romano não tem mais como resistir. Ele não tem como se defender tão bem. O bárbaro, desculpe qualquer coisa, tá? O bárbaro vai também ser malaca. Esse Clóvis, que vai fundar a dinastia merovingia, era esperto demais. Esperto. Ele começou a ver, vixe, rapaz, aqui tem muito romano, né? Depois, se o pessoal quer fazer uma rebelião contra mim, eu tenho poucos francos. Ixi, vamos fazer assim.
Como é a nossa religião mesmo, hein? A nossa religião bárbara, ela é politeísta, adoramos elementos da natureza, adoramos elementos também humanistas, adoramos também aqui a Valhalla, adoramos aqui Odin, que criou aqui tudo. Odin, o Deus Thor, adoro Deus Thor. Deus Thor é ótimo. Com ou sem olho, ele é ótimo. Não tem importância. Mas qual é a religião desse povo aqui? Eles são cristãos, Senhor. Como é esse negócio de cristão? Eles adoram um ser chamado Jesus Cristo. O que é isso, Jesus Cristo? É uma pessoa. Cadê ele? Já morreu. E que o pessoal adora esses mortos, né? A gente também adora, né? Vamos lá. Quem é que representa esse cristianismo? É aquele rapaz ali, a gente chama ele de padre. Vem cá, padre. Padre, o negócio é o seguinte, eu estou a fim de matar todo mundo. Não sei se vai dar tempo. Mas assim... Mas assim, a gente pode poupar vocês. Meu filho, graças a Deus, graças a Jesus. Pronto, é isso mesmo que eu quero falar com o senhor, esse negócio de Jesus. Eu queria virar Jesus. Não, o senhor não pode virar Jesus, o senhor pode virar cristão. Jesus, cristão, como é isso? É porque o nome dele é Jesus Cristo. Pronto, faça aí um negócio, como é que é? Eu vou lhe botar para ser batizado. Ixi, não quero ser negócio de batizado, como é isso? Não, eu vou lhe botar numa tina d'água, vou molhar o senhor. Isso faz tempo que eu não me molho. Pode ser, vamos nessa. Então o senhor vai me tornar cristão me molhando numa bacia, é isso? Tá, pronto, batiza os outros. E o reino franco foi começando a se tornar cristão. Carlos Magno cria o patrimônio de São Pedro. Cria terra só para a igreja. A igreja adora. A igreja se fortalece. É criado um patrimônio para ela. E o bárbaro vira cristão. Aonde que eu estou querendo chegar? Lembra da história? Vamos lá. O Império Romano se dividiu. O Império Romano do Ocidente foi atacado. O Império Romano era cristão, certo? Porque o bárbaro até se cristianizou, certo? Mas o Oriente não. Aquele Império Romano do Oriente resolveu ter agora uma cara diferente. Eles resolveram resgatar a cultura grega de Bizâncio. Por isso eles se chamam agora Império Bizantino. Porque Roma não serve mais não. Ali a Europa não serve mais não. Aquilo ali agora é dos bárbaros. E aquilo ali está virando cristão. E o Império Bizantino não era cristão? Não, era cristão também. Mas vai ter problema com o cristianismo. Sabe por quê? Porque na Europa, quem mandava na igreja era o Papa. O Papa tinha o poder da igreja. No Império Bizantino, quem mandava era o imperador. Tanto que o imperador, no Império Bizantino, criou, inclusive, uma lei em que ele unia a sua força como rei, como chefe e como papa. Quando ele era chefe político, ele era chamado de César. Quando ele era papa, portanto, ganhava essa denominação. Então, ele criou uma lei chamada de cesaropapismo. Ele mandava na religião e na política também. Só que quando no Império Bizantino o imperador disse, eu agora mando em tudo, no Ocidente, o que é que o Papa diz? Não pode. Não pode. A sua igreja é diferente da minha. Não, somos todos igreja católica. Porque é assim que a igreja vai ser chamada, né? Porque o Império Romano, ele era universal. Se a igreja agora é do Império Romano, então a igreja é universal. Por isso o nome. Católica, igreja de todos, igreja universal. E quem manda na igreja é o Papa. Não, pois aqui no Oriente quem manda na igreja é o imperador, por isso o cesaropapismo. Não, é quem manda na igreja é o Papa. Rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos se separar que é melhor. Então aconteceu o cisma do Oriente e criou duas igrejas, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. A Apostólica Romana, Ocidente. Ortodoxa, Oriente. Então, o que você tem que saber bem do Império Bizantino? Primeiro, que era uma antiga parte do Império Romano. Antes era o Império Romano do Oriente. Resgatou a cultura grega, virando o Império Bizantino. E foi o causador do cisma do Oriente, criando uma nova igreja. A Igreja Ortodoxa. Tudo bem? Professor, na igreja ortodoxa cultua a Deus? Sim. Cultua a Jesus? Sim. Vale a mesma coisa, mais ou menos, né?
Por exemplo, a Igreja Católica Ocidental, ela cultua muito, vai começar a cultuar muito, depois de um certo tempo, imagens, né? Algumas outras entidades como santos, culto a Nossa Senhora. A Igreja Ortodoxa nem tanto, né? Que a Igreja Ortodoxa não considera Jesus como homem, ela considera só como espírito. Né? São alguns detalhes que aqui, quem sabe, não será interessante falarmos. Por quê? Porque senão a gente perde um bocadinho de tempo. Tá bem? E outra coisa em relação ao Império Árabe. O Império Árabe vai ser formado logo depois da formação do islamismo. Professor Roberto Bacelar, sempre um prazer. É o cara. Sempre um prazer, Roberto. Então, já vocês vão ter um show. Já estou acabando. Vou acabar mais rápido. O Roberto entrar para ficar melhor. Sim, como eu estava falando, a questão árabe, ela tem a história antes e depois do islamismo. Por que árabe? Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu acho que... Desculpe. Eu espero não criar confusão. Tá? Espero não criar confusão. Deixa eu ver se eu explico um negócio legal para vocês. A relação de árabe é uma relação geográfica, não é uma relação cultural. Árabe vem de Arábia. Arábia é o deserto. Então, árabe é o povo do deserto. Então, o que é árabe? É qualquer pessoa que vivia no Oriente, na região desértica, ali da Península Arábica. Os árabes eram politeístas. Os árabes tinham mais de 360 deuses. Né? Os árabes, eles eram comerciantes, andarilhos, nômades em muitas condições. Está entendendo? Por sinal, eu vou contar um negócio. Muita gente vai, quem sabe, ter uma avaliação safada, sem vergonha aqui disso, mas eu juro para você que é sério, tá? Eu acho que você sabe muito bem que por conta do islamismo existe uma característica árabe que é eles serem poligâmicos. Né? O homem árabe, ele pode casar com algumas mulheres. É até incentivado ele casar com no mínimo 3. Mas é casar. Né? Enrolar não. Né? Desculpa a maneira de falar, não é hipocrisia ocidental não, né? A hipocrisia ocidental, né? Oh, minha filha. Ai, minha mulher maravilhosa. Olha, minha filha, eu vou sair ali com uns amigos, viu? Tá, minha filha. Fica em casa, viu? O nome dela é Jenny. Deus o tenha. Não tem ela, não tinha. Oh, Jennifer. Minha filha, você é maravilhosa. Não demorou tanto. O trânsito. Mas hoje é sábado, mas eu fui dar aula no Alcance. E aí vai. Né? E não sabe de nada, a outra não sabe de nada, ainda tem a outra. Tem cabo que namora em shopping center de Fortaleza, como o shopping é muito esculhambado, cheio de entrada, leva logo as 3, e não se encontra. Tem shopping em Fortaleza, você leva as 3 namoradas e elas não se encontram, porque o shopping é grande demais, né? Né? E você, vai dar certo. Me perdi. Tem shopping que você se perde. Hoje em dia em Fortaleza, aí dá para levar as 3 namoradas, né, meu filho? Aí vamos lá. Brincadeira, cara, foi mal. Então, tem cara de ser sério. Então, vamos lá. O cara na Arábia casa. Eu quero casar com você. Você. Casar. Ele tem que casar. Leva a mulher para dentro de casa, tal, tem filho com ela, tal. Aí o pessoal, isso é uma safadeza. Originalmente não. Vamos lá. Os árabes eram muito comerciantes, andarilhos. Às vezes o cara ia e não voltava. A mulher ficava desamparada. Às vezes o árabe brigava com o outro, começava uma guerra. Aí a guerra, o caba morria. E a mulher ficava desamparada. Então o vizinho, bom coração. Olha, não estou dizendo. Ele dizia, more aqui comigo. Mas como é que o pessoal vai falar? Não, eu já falei com a minha mulher. Minha mulher disse, não, deu uma ajuda. E eu fiquei sabendo, antes do marido dela morrer, que ela queria ter até um menino dele. Faça, né? Ajude ela de novo. Tal. Então, a poligamia era para dar um consolo às viúvas e continuar a uma propagação tribal. Quando o islamismo chegou, era para dar uma propagação a Alá. Todo mundo diz isso, ó. Maior religião que existe no mundo é a cristã, mas totalmente dividida. Tem cristão católico, tem cristão evangélico, tem cristão espírita, né? Dividido isso aí. A maior religião do mundo, a de maior crescimento no mundo é o islamismo.
Um dos fatores é os meninos que eles têm. Tem muito filho, porque tem muita mulher. Osama Bin Laden, islâmico, já morto, não sei nem onde é que está. Osama Bin Laden tinha 51 irmãos. Fala sério, pode ir atrás. Tá? Eita, professor, isso é um coelho. Esse homem louco, que homem louco desses meninos todos. Meu filho, o pai do Osama Bin Laden, era dono da Arábia. Tinha dinheiro demais. Não tem isso não. Então, a poligamia era uma tradição por conta desses detalhes. Mas vamos lá. Os árabes, quando começaram a existir, não eram islâmicos. A árabe é da Arábia, a Arábia é deserto, o árabe é o povo do deserto. Só que apareceu entre eles um cara chamado de Maomé. Maomé casou-se com uma viúva, casou-se com uma mulher rica, tinha camelo para perder de vista. Porque nas regiões orientais, o que identifica muitas riquezas é o camelo que ele tem, né? Tanto que às vezes, estou dando essa dica principalmente para as meninas aqui que vão comemorar sua entrada na universidade, no Egito, na Tunísia, na Síria, que é um lugar calmo, né? Mas vamos lá, vai para lá, tal. Menina ocidental, o caba bate o olho. Lhe dou 10 camelos por você. Aí às vezes a menina pensa que é brincadeira, tá, é pouco, pô, então 50. E aí vai, oferece os camelos, compram, às vezes as pessoas com camelos. Isso não é brincadeira, você está rindo porque a gente está no clima bom, mas imagine que você é apostado de camelo. Aqui seria bode, né, sei lá, um jumento, alguma coisa assim, né? Mas vamos lá, vamos ao que interessa, tá? O Maomé casou-se com Khadija. Ficou rico, milionário. E teve em um sonho a visão do anjo Gabriel que lhe disse: você vai criar uma religião que vai salvar o mundo. E aí ele criou a religião em doação a Alá. É o islamismo. Inshallah, que é a doação a Alá. É o islamismo. É o muçulmanismo. É o maometanismo. Que é a mesma coisa. Agora só existe um Deus e Maomé é seu único profeta. É uma religião que não é original porque ela pega elementos cristãos e judaicos. Mas para um povo que estava, sem dúvida nenhuma, descentralizado, nômade, e todas as circunstâncias, sabe o que é que o islamismo? Isso é questão de prova. Isto é questão de prova. O islamismo gera a união do povo árabe. A união. Forma-lhe um império. E isso ameaçará futuramente a Igreja Católica, porque concorde comigo, vai existir um episódio na Idade Média, quem sabe alguém já leu, já assistiu o filme sobre esse episódio, e esse episódio é importante mesmo, porque é um episódio chamado de Cruzadas. As cruzadas foi quando os islâmicos dominaram o Oriente Médio, dominaram a Palestina, dominaram Jerusalém. Quando os islâmicos dominaram Jerusalém, a Igreja Católica Apostólica Romana, ficando sabendo disso, né? Entendendo isso, disse: nós vamos agora fazer uma batalha para combater esse árabe, combater esse herege, para combater esse infiel. Nós vamos agora organizar um exército para combater esse pessoal e livrar a terra de Jesus. É por isso que as pessoas, quando foram para o Oriente, foram tão fanáticas, loucas por Jesus, que chegavam a pintar cruzes pelo seu próprio corpo. Por isso o nome Cruzadas. Cruzadas, para combater o árabe. Só que o tiro saiu pela culatra, né? Os caras se organizaram para batalhar. Quando foram para o Oriente, se encantaram com mercadorias. E com as mercadorias, eles voltam para o Ocidente fazendo comércio. É outra coisa. Tá? Então, o islamismo é importante. Principalmente para você saber algumas origens de questões atuais. Tá? Aqui a gente já chega a um ponto importante, né, que é a cara da prova, que é falarmos sobre o feudalismo. Não esqueça alguns detalhes sobre o feudalismo, por favor. Deve ter no seu material, porque a gente é cuidadoso e coloca nisso. Mas sei lá, se você é daquele tipo de aluno que tem que anotar para memorizar, então vamos a ele.
Feudalismo é um sistema econômico baseado no feudo. E feudo é terra. Na verdade, feudo, na Idade Média, era qualquer coisa que representaria poder a uma pessoa. Poderia ser até um animal, você está me entendendo? Mas feudo é principalmente um latifúndio. Quem tem terra chama-se senhor do feudo, ou senhor feudal. E as pessoas que vão trabalhar para ele não são mais consideradas escravas. Existe escravismo no feudalismo, sim, mas a proporcionalidade é tão pequena que mal se fala. Qual é a base de trabalho do feudalismo? A servidão. Então vamos lá, devagarzinho. Eu comecei a falar do feudalismo lhe dando uma definição. O que é que eu disse? Feudalismo é um sistema econômico baseado no feudo, e feudo é terra. A segunda coisa que eu lhe disse sobre feudalismo, classe social. Eu disse que a classe social dominante será o senhor feudal, porque ser o dono da terra. Sabe quem é o senhor feudal? É o bárbaro que invadiu o Império Romano. O bárbaro não invadiu o Império Romano? O bárbaro não dominará o Império Romano? Pois agora o Império Romano vai ser dele. Na verdade, partes, né? Eu devo ter dito alguns minutos atrás que é uma divisão de muitas terras. Com essas muitas terras, é claro, cada senhor ficará com esse feudo. Tá bem? Tranquilo? E quem trabalha para ele é chamado de servo. Existe uma coisa também importantíssima. Você anotou o que é feudalismo, anotou classe social, agora vamos anotar uma outra característica. Todos devem saber aqui que o feudalismo tem como característica um sistema descentralizado. Descentralizado. Eu vou voltar aqui a um mapa. Vamos imaginar em cima desse mapa essa situação, por favor. Tá? Vamos imaginar essa situação, por favor. Fique imaginando, olhando para o mapa. Está aqui o Império Romano. Esse Império Romano foi atacado pelos bárbaros. Vamos falar só de Europa, né? Vamos falar só de Europa. O Império Romano foi atacado. Como eram vários bárbaros, vai existir uma divisão em várias terras. Né? Esses bárbaros eram, vamos dizer, não eram unidos. Francos, alamanos, visigodos, ostragodos, tinham às vezes até casos de conflitos. Então, vários bárbaros invadiram o Império Romano e o Império Romano virou uma verdadeira colcha de retalhos. Você entendeu? Tranquilo? Então, olha só. Cada povo bárbaro tinha o seu senhor, mas cada povo bárbaro agora tem uma terra. Então, agora cada senhor daquele povo tinha uma terra. Legal? Quando não entender, pede para eu repetir. Que eu às vezes falo rápido, né? Principalmente pensando no tempo. Então, eu vou repetir para ver se você entendeu legal. Aquele povo bárbaro invadiu o Império Romano. Aquele povo bárbaro dominou uma terra. Aquele povo bárbaro tem um chefe militar, tem um senhor. Então, aquele senhor daquele povo que dominou aquela terra é o senhor daquela terra. Certo? Como aquela terra eu chamo de feudo, o senhor da terra é o senhor feudal. Concorde comigo que são vários povos. Então vão existir agora várias terras. Então vão existir vários senhores. Então vai existir vários poderes. Vários povos com várias terras, com vários senhores, com vários poderes. Se são vários poderes, o poder é dividido. Se o poder é dividido, ele é descentralizado. Entenderam? Aí o menino diz assim para mim, peraí. Cada senhor de um povo tem uma terra. Então, cada terra só tem um senhor. Então, professor, se cada terra tem só um senhor, na terra existe um poder centralizado. Ótimo, sim, verdade. Mas eu não estou falando de uma terra, eu estou falando de várias terras, com vários senhores, com vários poderes, e o poder fica dividido. Então, não estou falando do feudo. Eu estou falando do feudalismo. Entenderam? Entenderam? Legal? Quer que eu repita? Você me entendeu? Então, continua. Eu disse que o feudalismo, ele tem algumas características. Vamos relembrar quais são elas. O processo feudal, ele tem classes sociais, senhor feudal e servos. Ele tem um poder político descentralizado, é baseado na terra, na sua produção, né? Mudei a ordem, mas concordo comigo com essas 3 coisas que eu disse. Tá bem?
E agora eu vou lhe dizer uma coisa também relativamente fundamental. Existe nessa sociedade que eu acabei de dizer, dividida entre senhor feudal e servos, uma situação estamental. Coloque isso. A sociedade feudal, ela é estamental. O que é uma sociedade estamental? É uma sociedade que não tem mobilidades. É uma sociedade que não tem uma mobilidade social. O que é essa ideia de mobilidade social? Não existe mudança de classe. Professor, pois é, eu já ouvi falar nisso, que no feudalismo não tem essa mudança de classe. Por quê? Como é que eles conseguem? Como é isso? É porque, nesse momento, vai entrar uma terceira classe, que é dentro do feudalismo, sempre lembrada como muito poderosa, que é a classe da Igreja Católica. Você reparou como a Igreja Católica entrou nesse mundo? Eu vou lhe recapitular para você lembrar. A Igreja Católica vem do Império Romano. A Igreja Católica acabou se tornando a Igreja dos Bárbaros, que naquela ideia de serem em menor número, acabaram virando cristãos. Aquela encenação idiota que eu fiz há poucos minutos, é verdade. É verdade. Eles vão se doar. O Carlos Magno vai ser um cara muito cultuado dentro da igreja. Certo? Então, criará-se esse detalhe. A Igreja Católica, dentro do sistema feudal, ela vai fazer o quê? O senhor feudal vai atrás dela. Padre, eu quero conversar com o senhor. O que foi, meu filho? O que é que você quer? Padre, eu estou com um problema. Meu servo está querendo ir embora. E o que é que eu tenho a ver com isso? Eu só rezo, meu filho. Não, mas o senhor tem que me ajudar. O senhor mora na minha terra, o senhor fica aqui perambulando. Às vezes o senhor pede umas coisas, eu lhe dou, você me deve. Não, meu filho, eu sirvo a Jesus, não sirvo ao senhor, não. Então, eu vou botar o senhor para fora. Meu filho, isso é pecado. Não, padre, encurta a conversa, padre. Olha, me faça um favor. Vá conversar com o meu servo. O senhor chega para ele e diz assim, meu filho, o que é que você vai fazer? Você que sabe falar. E convença meu servo a ir não embora. Porque eu preciso dele para trabalhar para mim. Ele trabalha para mim. Olha, ele, padre, o servo, ele me dá metade do que ele trabalha. Ele me dá uma coisa chamada de talha. Talha, de talhar, de quebrar. É isso que o servo me dá. Ele me dá metade da produção. 3 vezes por semana. 3 vezes por semana o servo trabalha onde? Na terra dele. 3 vezes por semana o servo trabalha onde? Na minha terra, para eu não ter que trabalhar, padre. Vixe, professor, então é assim. Se a semana tem 7 dias, o servo trabalha 3 na terra dele e 3 na terra do Senhor. Isso tem nome, né, professor? Tem. Isso é chamado de corveia. São 3 vezes por semana que o servo trabalha para o Senhor. Isso então só resta um dia para o servo descansar. Não resta não, que é o domingo. O começo da semana é para Deus. Um domingo sem missa. É uma semana sem Deus. É assim que se dizia. Quem é católico aqui praticante deve dizer isso até hoje. Então o trabalho do domingo é para a igreja. Então, padre. Ah, tá, valeu, cara. Padre, o senhor tem que me ajudar, porque senão o senhor perde também o seu servo. Ah, é verdade, então vou falar com o servo. Servo, meu filho, tudo bom, pai do senhor? Oh, beleza. O que você está fazendo? Padre, eu vou mudar minha vida hoje. Eu vou me embora. Legal. Você vai para onde, meu filho? Não sei, aqui eu não fico. Aqui é essa miséria, aqui é essa humilhação, é só dizendo que eu sou trabalhador, que eu não presto para nada. Esse senhor aí não vale nada, eu vou me embora, que eu não vivo mais nessa terra. Meu filho, deixa eu lhe contar uma coisa. Ó. O Deus Pai que está no céu, ele tem um propósito para todos nós. Você sabia disso? O senhor uma vez explicou isso. Pois é, ele tem um propósito para todos nós. E ele não criou a gente sem um destino. Então, ele quando lhe criou, ele já criou você com um destino. Ele disse, esse filho meu será servo de alguém. E aí ele lhe criou. Mas ele é tão bondoso, tão maravilhoso, que ele não criou você só. Ele disse, esse meu filho vai ser servo, mas o filho dele vai ser servo também. E o neto dele também. E o bisneto dele também. E toda a família dele também.
Poxa, padre, o senhor acabou de me revelar um negócio muito importante. Deus me odeia. Porque para ele ter me criado desse jeito, ele só pode me odiar. Meu filho, olha, eu não vou dizer isso para Deus, porque você sabe que eu converso com Deus todo dia. Eu já conversei com ele hoje, então agora é só amanhã. Que ele disse que ia lá para uma região chamada de Oriente Médio, está tendo uma briga lá. E ele saiu aqui das minhas terras. Mas todo dia eu converso com ele e eu, por gostar de você, eu não vou contar esse seu pecado, seu herege. Você é um infiel, rapaz, dizer isso de Deus. Deus é o nosso Pai, é o Pai nosso que está no céu. Ele nos ama infinitamente. Deus é maravilhoso. E você está dizendo que Ele não gosta de você? Como é que você diz um negócio desse? Meu filho, Ele nos ama. Ele nos ama. Sabe por quê? Porque Ele lhe fez dessa maneira. Você sabia, meu filho, que mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus? No céu só entrarão os miseráveis. Os humilhados serão exaltados. Então você está sofrendo aqui agora por uma questão simples. Para você ir direto para o céu, porque você sofrendo na terra, você vai para o céu. Não tem nem discussão. É mesmo, padre? Claro, morra, para você ver como é verdade. Você vai ver que você vai direto para o céu, porque você é miserável. Mas aí, e aí, padre, como é que eu vou fazer? Meu filho, fique aqui, porque aqui você é miserável. E aí, você vai direto para o céu, você vai morar do lado de Deus. Porque com essa condição de vida escolhida por Deus, você terá a vida eterna e morará num paraíso. Aí você diz assim, e o servo abestado acreditou, né, professor? Claro, mas não por ele ser abestado, por ele ser um homem de fé. Por ele ser um homem de fé. Tem algumas pessoas aqui, quem sabe a grande maioria, são pessoas de fé. E aprenderam que Deus existe, e existem sacrifícios para Ele lhe reconhecer. Então você ser ou ter fé, lhe faz lhe motivar. Claro, e estas ideias de sacrifício, quem sabe duram até hoje. É como eu faço uma brincadeira, espero que o pessoal saiba que é uma brincadeira, que é aquela brincadeira. Vamos lá, você resolve pedir uma coisa para Deus. E resolve pedir uma coisa para Deus para dar certo. Então você resolve se sacrificar para Deus no final das coisas fazer aquilo ali. Ou não, vamos lá. Sua reza, sua oração é assim, é? Oi, Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Graças ao Senhor eu estive mais um dia produtivo, maravilhoso. Só em ver o Fábio Frota, eu já estou feliz, que ele é lindo. E eu queria lhe dizer sempre, todo dia, que tudo que eu prometi ao Senhor, se o Senhor me fizer passar nessa prova desse Enem, eu vou cumprir. Eu vou lembrar todo dia o que é que eu lhe prometi. Eu prometi eu passar o dia que eu me inscrevi no SISU. Escrevi no SISU. Eu entrei na universidade e esse dia eu vou passar o dia todo bebo. Olha, meu Deus, sem distinção, cerveja, uísque, conhaque, tudo, eu vou beber tudo. Churrasco, passar o dia todo na carne. Orgia. Brincadeira. É assim que você está prometendo conseguir a sua vaga na universidade? É não. É assim. Olha, meu Deus, o senhor está se lembrando, né? Eu fiz aquele pedido para o senhor para eu passar, e se eu conseguir, o que eu vou fazer? Eu vou passar o dia todo sem comer nada. Eu moro no último andar do meu prédio, vou subir todo dia de escada durante um mês. Aquele negócio que eu gosto de comer, aquele negócio, chocolate, por exemplo, eu não como. Eu vou passar um mês sem comer. Para quê? Para isso ser um sacrifício, você sentir dor, e com essa dor você chamar a atenção de Deus, e Ele olhando para você, você sentindo dor, Ele dirá, passarás. E aí tu está na universidade. Imagina, né? É assim. Pois é, você é um idiota por pensar isso? Não, você não é idiota, você é um homem de fé. Você acredita. O servo acreditava. Malandro é o padre. O padre é malandro. E o senhor feudal mais ainda. Então o padre convencia, e aí criava-se uma lógica. Qual é a lógica que se criava? A mobilidade social não existia. Agora você é assim porque Deus quer. Você é assado porque Deus quer. Tudo era definido por Deus. Então por isso que a cultura medieval ela é teocêntrica. Porque Deus define tudo dentro desse processo.
Fala-me, Deus. Eu só tenho 2 minutos. Deixa eu falar uma coisa. Ixi, o Roberto já está aí. Só para arrematar. Como tudo isso vai ser desconstruído, um dos principais fatores para a desconstrução disso vai ser o surgimento do comércio. Esse comércio vai surgir por vários fatores, mas um principal fator vão ser as cruzadas. Com as cruzadas, existirá dinamismo comercial de novo. Sabe por quê? Porque a Europa era feudal, o Oriente não era. Eu não expliquei para você que o Oriente tinha... O que é que o Oriente tinha, meninos? Tinha o Império Bizantino. O que é que o Oriente tinha? Tinha o islamismo. O islamismo tinha feudalismo? Sim ou não? Não. Então, se o Oriente não tinha feudalismo, então o Oriente não tinha aquelas características que eu acabei de lhe passar, onde uma delas, anote a última, a produção era de subsistência. Como a produção era de subsistência, eu só produzia a minha existência. Se eu só produzir a minha existência, eu não produzo excedentes. E se eu não tenho excedente, eu não tenho comércio. Quando o cara vai para o Oriente para lutar nas cruzadas, ele lá acha mercadorias. Com mercadorias ele tem excedentes. E com excedentes ele tem um comércio. E aí ele funda na Europa uma feira. Quando a feira fica fixa, para se proteger, ela ergue muros, muralhas, proteções. Ela ergue fortalezas. Uma fortaleza naquele período era chamado de burgo. Quem mora num burgo é chamado de burguês. E o conjunto de burgueses dá-se o nome de burguesia. Então, com as mercadorias, volta o comércio, cria uma classe nova e o feudalismo se acaba. E quando o feudalismo acaba, a Idade Média acaba. Quando a Idade Média acaba, começa a Idade Moderna, que é outra aula. E acabou. Deu certo. Muito obrigado, vocês são maravilhosos. Ó, só dizer essa daqui. Dizer essa daqui rápido. Obrigado, vocês são massa. Dizer só essa daqui. Quem sabe alguém não vai gostar de ouvir isso, não. Enem não tem férias, não, viu? Enem não tem férias. Tem menino que está... Tem menino que está assim... Eu estou cansado demais. Assim, Júlia, eu vou me rasgar de dormir, né? Vou passar o dia tudo dormindo. Pensa que é urso, vai invernar, Eridiana. Meu filho, o Enem não tem férias. Em julho tu vai ter que estudar. Eu não sei se a gente ainda volta nesse semestre, mas com certeza a gente vai voltar trabalhando na próxima vez Idade Moderna para chegar, é claro, ao seu trabalho e à sua aprovação. Então não para. Obrigado, tudo de bom.